O Airbus A380, o maior avião comercial já construído. A cabine dupla pode acomodar até 850 passageiros, o dobro de um jumbo. No começo deste ano, o apresentador Matt Shevington foi até Toulouse, na França, para dar uma espiada no interior do avião que irá revolucionar as viagens aéreas. Nossa, olha só, esse espaço é inacreditável. Este é o compartimento da primeira classe. Isso é uma coisa que eu nunca vi antes num avião. O interior é fantástico, mas é aquilo que você não vê do lado de fora que é realmente incrível. O A380 é feito de um material totalmente inovador, que ajudou a transformar esse superjato em realidade. Nos primórdios da aviação, as aeronaves eram feitas de tecido e madeira. De meados dos anos 30 até agora, eram feitas de alumínio. O material mais avançado hoje em dia é o Glare. Ele não parece ser muito diferente de uma folha comum de alumínio. Mas os engenheiros da Airbus, obviamente, têm certeza de que ele é muito especial. Comparado ao alumínio, ele é mais leve e mais resistente a impactos e ao fogo. E o mais importante, é menos sensível à fadiga do metal. Glare é a sigla em inglês para alumínio reforçado por vidro. Ele se parece com alumínio, mas o segredo são as camadas alternadas de alumínio e fibra de vidro, coladas por um adesivo epóxi. O resultado final é 30% mais resistente e 20% mais leve do que o alumínio tradicional de aviação. Essa tecnologia do século XXI foi desenvolvida justamente na histórica cidade holandesa de Delft. Aqui, no Instituto Aeroespacial da Universidade de Tecnologia de Delft. Há 20 anos, nós começamos a desenvolver o Glare. E há 10 anos, a Airbus decidiu que seria um produto interessante e agora está pronto para voar. O Glare é usado em 470 metros quadrados do avião, nos lugares com grande incidência de tensão, onde é necessário o uso de um material com alta resistência ao desenvolvimento de rachaduras. A parte frontal das asas e da cauda precisa de um material altamente resistente a impactos. Bom, esse é o teste de impacto. Ele simula uma pedra ou um pedaço da pista atirado pelas rodas quando o avião aterrissa. Esse foi o teste feito com um pedaço de Glare. E este foi o mesmo teste feito com um pedaço de alumínio comum. Fica fácil de perceber porque o Glare já é preferido pelas maiores companhias aéreas do mundo. Uma das particularidades do Glare é a sua ótima relação entre peso e resistência. Isso significa que, para uma determinada quantidade de material, podemos obter cerca de 30% mais de resistência e, ao mesmo tempo, uma estrutura mais leve. Para uma aeronave com as dimensões do A380, o peso é absolutamente crítico. E é por isso que novos materiais como o Glare precisavam ser desenvolvidos. Esta máquina testa a fadiga dos metais, simulando um ciclo de voo pressurizado durante a decolagem e o pouso. Este painel passa por 10 voos ou ciclos por segundo. Um avião pode passar por até 60 mil ciclos em sua vida útil. Aqui eles testam 3 vezes esse tempo, 180 mil ciclos, chegando até 1 milhão de ciclos. A superfície do painel foi arranhada para simular os desgastes de utilização. Testes como estes demonstram que, ao longo do tempo, as rachaduras no alumínio regular surgiram rapidamente e foram aumentando. Com o Glare, a taxa de crescimento das rachaduras é até 100 vezes mais lenta. Então, este material resiste facilmente além da vida útil de uma aeronave. Se você tiver o Glare no meio e também fibras de vidro, mesmo que o alumínio sofra uma rachadura, ainda é possível segurar o peso de uma extremidade à outra da rachadura, porque a fibra de vidro ainda está intacta. A estrutura em sanduíche impede que a rachadura por fadiga do metal se alastre. Uma rachadura no exterior de alumínio irá apenas até a fibra de vidro logo abaixo. Toda essa parte de cima é que aguenta a pressão, principalmente e por isso que quisemos usar o Glare primeiro. E mais tarde, descobrimos também que resiste bem ao impacto. E então nós usamos no revestimento das extremidades. Tudo no A380 é gigantesco, incluindo a fábrica da Stock Fokker, na Holanda, onde os painéis de Glare são fabricados. Ela ocupa uma imensa área de 12 mil metros quadrados, com uma linha de produção de 750 metros de comprimento.
27 painéis diferentes, com até 11 metros de comprimento, são fabricados aqui. Eles são movimentados através de 4.000 ganchos e roldanas. Onde e como os painéis de Glare são aplicados na aeronave determina uma redução entre 10% a 15% do seu peso total. Isso tira quase 1 tonelada do A380, tornando o projeto desse Airbus muito mais prático. O peso menor significa maior economia de combustível e maior alcance. E este é um aspecto que beneficia a aeronave inteira. Os motores trabalham menos do que o normal, então eles duram mais, são mais seguros e há menos emissão de poluentes, menor queima de combustível também. O Glare ajuda a tornar o A380 20% mais eficiente do que um avião convencional. Foi por isso que uma companhia aérea de longa distância, como a Qantas, encomendou 12 deles, com a opção de adquirir mais 12. A queima de combustível do A380 é significativamente melhor do que a de um 747. Em altitude de cruzeiro, ele utiliza cerca de 3 litros por quilômetro por passageiro. Isso é o equivalente a um carro familiar pequeno com motor a diesel, o que é bem econômico. Esta seção é chamada de sala limpa e o processo que acontece aqui é chamado de lay-up. É aqui que o alumínio padrão é transformado em Glare. A precisão e a delicadeza do processo são admiráveis. Um laser guia o posicionamento das camadas de fibra de vidro e alumínio com precisão milimétrica. Cada folha de alumínio tem 1/3 de milímetro de espessura. Um painel de Glare utiliza de 2 a 3, chegando até 12 ou 13 folhas, dependendo da resistência necessária. Basicamente é alumínio, fibra de vidro, alumínio, fibra de vidro, tantas camadas quantas forem necessárias para a carga que precisa suportar. Tudo aqui é construído em escala gigantesca. E isso acontece porque alguns desses painéis têm até 11 metros de comprimento. Esse é um dos maiores fornos do mundo. Tecnicamente, é uma autoclave utilizada para gerar reações químicas sob alta pressão e temperatura. E é aqui que os painéis são colados ou curados. A autoclave é aquecida a cerca de 160 graus centígrados para curar o adesivo e colar as camadas de metal e fibra de vidro. Os painéis não apenas diminuem muito o peso, mas também exigem menos inspeções de manutenção, por causa da maior resistência à fadiga dos metais, economizando em custos operacionais. Quando está se construindo um avião deste tamanho, um material estrutural que ofereça economia de peso é muito vantajoso. Para a equipe do Glare, ver seu trabalho em pleno voo pela primeira vez foi uma experiência incrível. Nós fazemos estes painéis. Este aqui é um dos painéis do A380, mas foi só quando o vimos pela primeira vez, em abril, no primeiro voo, que percebemos como aquela aeronave é gigantesca. Mesmo com o Glare diminuindo bastante seu peso, o A380 ainda pesa 560 toneladas na decolagem e tem uma envergadura maior que a de qualquer outra aeronave comercial. Os aeroportos no mundo inteiro estão se preparando para a nova aeronave. Na verdade, o aeroporto de Sydney está prestes a gastar 100 milhões de dólares no alargamento de suas pistas, reforço de túneis, realocação de equipamentos e construção de 3 novos terminais. A Airbus dedicou muito tempo para assegurar que, mesmo sendo esta aeronave muito maior, ela se adapte aos aeroportos atuais com mudanças relativamente modestas. Então não será uma mudança tão dramática quanto o lançamento do 747 há 30 anos. Na Holanda, a Stork Fokker investiu 64 milhões de dólares em sua linha de produção. Mas eles esperam um lucro de 80 milhões por ano, apenas com os contratos do A380. Quanto à Universidade de Delft, eles podem ficar bem orgulhosos. Esta peça laminada, aparentemente simples, colocou a indústria aeronáutica holandesa de volta no mapa. Em 2007, o A380 já estará fazendo voos regulares por todo o mundo.